Bom dia, turma. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os cordados. Então, basicamente quatro são as características presentes em todos os cordados. Características essas que são utilizadas para você identificar, né, seja na fase embrionária, seja na fase adulta, um cordado. Então, são elas. Vamos aqui. A notocorda, que posteriormente ela dará origem ao que a gente conhece como coluna vertebral, as fendas na faringe, né, que também são estruturas embrionárias que poderão originar as brânquias, o tubo nervoso dorsal e a cauda pós-anal. Então, são essas quatro características que estão presentes, seja na fase embrionária, seja na fase adulta. Ou seja, em alguma das fases da vida, né, esses cordados poderão apresentar uma dessas estruturas. Bom, o filo dos cordados obedece filogeneticamente, né, a uma classificação. Então, nós temos aqui uma subdivisão entre os craniados e os acraniados. Desses craniados, nós temos os agnados, e aqui já são organismos que não apresentam mandíbula, e os gnatostomados são animais que apresentam mandíbula ou maxila. Já os acraniados, nós temos os cefalocordados e os sonicados. São grupos bastante primitivos, né? Fazem parte do subgrupo desses organismos conhecidos como cordados. Já os gnatostomados, né, que são os peixes, os organismos mandibulados, que apresentam maxila, nós vamos encontrar os peixes, né, organismos aí com presença de nadadeiras, e os tetrápodes, que são organismos que apresentam quatro patas, né? Então, todos os organismos hoje que nós conhecemos dentro da filogenia moderna, que apresentam quatro patas, e aí inclui os mamíferos, né, são conhecidos como tetrápodes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os chamados cefalocordados, que estão representados dentro desse grupo aí, né, dos subgrupos dos cordados, onde nós vamos ter o anfioxo como um cordado típico, né, como cordado representante desse grupo dos cefalocordados. Eles podem nadar, mas geralmente permanecem fixos no fundo arenoso, são animais de fundo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma figura desse animal. O corpo é suportado pela notocorda, olha aqui a presença de uma das estruturas embrionárias, né? Possui inúmeras fendas na faringe, e a parte anterior do tubo neural não se diferencia em encéfalo. Então aqui já não existe aí uma diferenciação dessa estrutura que está inserida no cérebro, que é o encéfalo, da região do tubo neural, né? Da ponte neural. Nada através de rápidas ondulações laterais do corpo, tem a musculatura disposta em metâmeros, a cauda pós-anal atua como órgão propulsor. Então é um animal que ele não vem apresentar as chamadas nadadeiras pares nem ímpares, como os peixes atuais têm. Por isso eles utilizam as ondulações do corpo, um corpo aerodinâmico, o que vai facilitar aí a natação do animal. Os cefalocordados, né, o anfioxo, ele obtém seu alimento por filtração, então é um animal que vive sempre no fundo, né? A faringe retém partículas de alimento, então ela tem aí vamos dizer, uma função secundária, além de atuar na função respiratória. A faringe ela vai atuar também na fase nutricional, né? E uma das funções mais importantes atribuídas são as trocas gasosas, né, que acontece a nível desse órgão aí. Bom, aqui como eu falei para vocês, um representante aí do grupo, o anfioxo. Então vejam que é um animal que apresenta características bastante primitivas, né, tem um corpo bastante alongado. Aqui a gente observa a chamada notocorda, que é esse tubo oco, né, dorsal que percorre o corpo de uma ponta a outra, né, que posteriormente ele dará origem aí ao que a gente chama de coluna vertebral. As faringes, né, que poderão dar origem aí às chamadas fendas branquiais, lá nos cartilaginosos,
nos chamados peixes condrictes, né? Eu tenho até um vídeo que eu vou mostrar para vocês a aula sobre esses condrictes. A boca, né? Veja aqui a presença de algumas lamelas, né? Esses cílios aqui servem a um animal filtrador, né? O tubo neural, né? Ou seja, já existe aqui células sensoriais, né? Que captam os estímulos do ambiente. Segmentos musculares, então é um animal que tem aí um feixe muscular muito forte, já que ele utiliza a cauda como um elemento para ondulação, ou seja, para poder vencer o atrito com a água, né? O ânus, né? Então esse é o que a gente conhece como o principal ancestral aí dos peixes modernos, né? Então aqui uma outra imagem desses animais, mostrando um animal aqui no seu hábitat natural, né? Um animal que vive aí enterrado no fundo, né? Sob detritos. Aqui dá para observar claramente essas fendas branquiais, que são altamente vascularizadas e que vão se desenvolver com estruturas mais complexas em animais mais evoluídos. Outro grupo aí desses subcordados são os urocordados ou tunicados, né? São animais que se assemelham a uma túnica, né? Daí o nome tunicados, né? Eles têm aí essa abertura, né, superior, muito parecido aí com o que as esponjas têm, né? Então, a larva da assídia tem forma aproximada de um girino. A notocorda é a maior extensão do cordão nervoso dorsal, situa-se na cauda propulsora, a qual é reabsorvida. O adulto possui apenas um gânglio nervoso. As fendas na faringe persistem quando adultas, as assídias são sésseis e têm o corpo envolvido por uma túnica de material semelhante à celulose. Então, esse aí, o representante desse grupo é a assídia, né? Então, veja que o animal ele tem lá aspectos de um animal fixo, né? Um animal que se prende a substratos, né? Então, aqui existem algumas estruturas importantes, como a presença de fendas faringianas, né, que persiste mesmo na fase adulta, né, e também a extensão do cordão nervoso dorsal, que é uma outra estrutura embrionária que está presente em uma das fases desse animal. Então, aqui mais uma vez, uma figura que mostra aí nitidamente a estrutura anatômica e fisiológica do animal. Esses animais eles têm um sifão, né, bastante evoluído, que serve para que o animal possa, vamos dizer assim, absorver melhor, né, as partículas que chegam através que ficam misturadas em meio ao substrato, né? Aqui nós vamos ver a presença da notocorda, né? Isso aqui é a larva da assídia, né? A gente observa aqui na fase de larva a presença da notocorda. Essa notocorda ela vai desaparecendo já na fase adulta, mas na fase adulta segue ainda a presença lá das chamadas faringes, né, ou fendas branquiais, né? Bom, um outro grupo são os vertebrados ou craniados. Esse grupo aqui é muito importante, né, do ponto de vista da taxonomia, né, os chamados vertebrados ou craniados. A notocorda ela é envolvida ou substituída por peças cartilaginosas ou ósseas chamadas vértebras, né, o que vai formar a chamada coluna vertebral. Então aqui a gente já observa, né, que a notocorda, que é aquela estrutura embrionária que a gente mencionou no começo, ela vai ser substituída pela coluna vertebral, né? O tubo neural, que era outra estrutura embrionária, ela vai se diferenciar no chamado encéfalo e na medula espinhal, que são elementos presentes aí no sistema nervoso central, né? O corpo é constituído segundo o plano metamérico, né? Ou seja, existe aí a metameria, que são segmentos ou anéis que são oriundos embrionariamente lá desde os invertebrados. O fígado e o pâncreas sempre presentes. Trocas gasosas podem ocorrer através da pele. Então aqui a gente já está falando aqui de uma respiração cutânea. Pode acontecer por meio de brânquias ou pulmões, né? Cutânea porque quando a gente fala lá dos anfíbios, a gente vai ver que os anfíbios, em uma das fases da vida dele, ele tem uma respiração através da pele.
O sistema circulatório fechado, ou seja, todo o fluido ocorre por meio de vasos, né, onde nós vamos encontrar a hemoglobina, que é o pigmento que carrega esse oxigênio, né, circulando por meio de vasos impulsionados pelo batimento do coração, com 2, 3 ou 4 cavidades, dependendo da classe. Por exemplo, nos peixes nós vamos encontrar apenas 2 cavidades, nos anfíbios nós vamos encontrar 3 cavidades e nos mamíferos, répteis e aves já vamos encontrar aí 4 cavidades. Bom, outra característica aí dos chamados craniados é que eles excretam, além da ureia, nós vamos ter excreção de amônia e ácido úrico. Por exemplo, nos animais aquáticos, nós vamos encontrar mais excreção de amônia. Em animais terrestres, nós vamos encontrar mais ureia e ácido úrico. Por exemplo, as aves, nós vamos encontrar ácido úrico em bastante quantidade no processo excretor. Essa excreção é feita por rins, que foi oriundo dos rins metanéfricos, lá presente nos organismos invertebrados. O sistema nervoso ele é formado pelo encéfalo, envolvido pelo crânio, pela medula, e nós vamos formar o que a gente chama de coluna vertebral. Essa coluna vertebral ela é toda irradiada por meio dos nervos periféricos. São esses periféricos que nós vamos conter lá nervos sensitivos e motores que fazem esse processo de transmissão de mensagens captadas pelo ambiente. A reprodução ela é exclusivamente sexuada. Não existe reprodução assexuada dentre os vertebrados. A reprodução ela se dá de forma sexuada. Agnados. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os agnados, que são um grupo bastante particular, representado aí pelas lampreias e as feiticeiras. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí uma figura. Tem pele escorregadia, sem escamas, ou seja, não apresentam aí as estruturas de anexos da pele. Não possui mandíbulas, são organismos amandibulados, por isso a boca tem um aspecto circular, sempre aberta. Possui de 6 a 14 fendas branquiais e não apresentam nadadeiras pares. A maioria das lampreias vive em água doce, então o hábitat desses animais é principalmente água doce. E tem como principal suporte do corpo a notocorda. Então lembra que a notocorda aí, que é o tubo oco, bastante fibroso, que percorre todo o corpo do animal e ele tem uma função ligada ao processo de sustentação. Mas já mostra um crânio cartilaginoso e arcos cartilaginosos dispostos sobre o tubo nervoso e apoiados na notocorda. Então exatamente essa inserção desse crânio cartilaginoso, juntamente com esses arcos cartilaginosos, que mais tarde eles vão dar origem lá às chamadas fendas branquiais. Nós vamos encontrar aqui dentes córneos, que tem a capacidade de sugar o sangue e retirar pedaços de tecido de peixe. Eles secretam durante o processo é como se fosse uma ventosa. Então ele vai se fixar na pele do animal, age como um parasita e durante esse parasitismo ele secreta uma substância anticoagulante, que muitos pesquisadores já identificaram que essa secreção elas têm efeitos medicinais. Bom, então aqui como eu falei para vocês, a imagem da lampreia. Vejam aqui a questão da boca circular, que é exatamente a forma de como o animal se prende ao parasita. Não existe presença de nadadeiras, não existe presença de escamas, o corpo ele apresenta apenas aqui essa região ondulada, e nós vamos encontrar a presença da notocorda, que dá esse processo de sustentação para o corpo do animal. Os ovos ficam depositados. No fundo das correntes de água doce. A fecundação ela acontece de forma externa e os adultos morrem após a eliminação dos gametas, porque aí no caso há um grande gasto energético. Isso a gente já observa em alguns peixes como o salmão, por exemplo, que durante a piracema eles sobem para depositar os seus ovos, gastam uma grande quantidade de energia e morrem. A fecundação externa, os adultos morrem após a eliminação dos gametas. O estágio larval dura de 5 a 6 anos. As feiticeiras são exclusivamente marinhas, alimentando de peixes mortos ou feridos. Então aqui já existe uma característica saprófaga dentro desses organismos.
além de se alimentar de invertebrado de corpo mole. Então aqui nós temos a lampreia, aqui nós temos a feiticeira. Então vamos falar agora sobre um dos principais organismos dentro desse grupo dos vertebrados, dos craniados, que são os peixes. Né? Então algumas adaptações merecem destaque aqui. Né? Primeiro, entender, né, a forma do corpo desses animais facilita a locomoção. Né? Ou seja, um corpo aerodinâmico se faz altamente adaptável para um animal que não tem pescoço. Se a gente observar os peixes, dentre os tetrados, são os únicos organismos que não têm pescoço. Então você tem aí um crânio e a região posterior do corpo, né, numa inserção sem pescoço. Tá? Então a pele apresenta grande quantidade de glândulas mucosas, nós vamos encontrar glândulas mucosas, o que vai contribuir para o atrito, né, o que vence o atrito com a água. Os protege contra ectoparasitas, que são parasitas externos, e diminui o atrito, como eu falei. Tá? O empuxo da água garante um suporte considerável. É uma musculatura segmentada, permitindo a realização de ondulações para nadar, né? Ou seja, a forma pela qual o corpo de um peixe ele está inserido no ambiente o ajuda bastante a vencer ondulações e correntezas. As nadadeiras são importantes estruturas morfológicas, elas conferem estabilidade e possibilidade de manobras. Aí você tem nadadeiras anal, caudal, peitoral, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. Os peixes cartilaginosos possuem grande quantidade de óleo no fígado. Aí aqui tem uma aula que eu vou postar que eu falei só sobre condrictes, né? E a importância desse óleo lá no fígado, porque ele atua como elemento de flutuação, já que os peixes cartilaginosos eles não têm lá o que a gente chama de bexiga natatória. Só quem tem bexiga natatória são os osteíques, os peixes ósseos. Então, a presença desse óleo no fígado, né, o que representa até 20% do peso corporal de um tubarão, de uma raia, por exemplo, faz esse processo de flutuabilidade e substitui a presença aí da bexiga natatória. Então, ela faz com que a densidade desses peixes se aproxime com a água, de modo que permaneça estável sem grande esforço muscular. A parede da vesícula é altamente vascularizada, ou seja, toda a área ativa que tem órgãos ativos precisa de um fluxo muito grande de oxigênio, por isso a vascularização aí no caso. A visão dos peixes é limitada, eu já posso adiantar que nos condrictes, que são os peixes cartilaginosos, essa visão é muito ruim. Tá? Uma visão ruim, mas que faz com que outros sentidos se desenvolvam. Por exemplo, o olfato, né, desses animais é altamente desenvolvido, eles conseguem sentir, né, o cheiro de uma gota de sangue a mais ou menos 1 quilômetro de distância, né, o que é aí bastante perspicaz no sentido de você ser um animal predador. Né? O ouvido interno ele encontra-se bem desenvolvido e é muito útil para a percepção de equilíbrio, tá? Já que é um animal que vive numa área praticamente tridimensional. Né? Possui a linha lateral, que é uma sequência de orifícios na superfície do corpo, então são várias célulazinhas que estão inseridas em poros, formando uma linha, né, sensorial com células ali. Muitas das vezes nós vamos encontrar algumas células cromatóforas ali, que fazem com que o animal ele mude ali a sua coloração de acordo com a intensidade de luz, né? Em comunicação com o canal longitudinal subcutâneo, na parede do qual há botões sensoriais ligados a um nervo lateral, né, que se dirige ao encéfalo. Né? Com a linha lateral, os peixes são capazes de perceber vibrações na água, possuem ampolas eletroreceptoras que detectam fonte de corrente elétrica fraca. Essas ampolas eletroreceptoras, elas estão localizadas principalmente na região ventral da cabeça do animal. São chamadas ampolas de Lorenzin. E essas ampolas elas são muito bem desenvolvidas nos cartilaginosos, né, que são animais que têm um hábito predatório muito grande. Bom, eles não são capazes de manter constante a temperatura do corpo, por isso eles são conhecidos como pecilotérmicos. Então essa temperatura aí, ela permanece ali, ela não consegue ficar constante, ela vai sempre variando de acordo com o ambiente.
Mas mesmo assim, esses animais eles conseguem manter uma determinada temperatura, porque são animais que vivem em ambientes de bastante, são animais bastante migratórios, então eles conseguem, por meio dessas correntes de massa de água fria, quente, conseguem se adaptar ao longo do tempo, isso foi possível, e eles conseguem assim manter um fluxo maior ou menor, né, de sangue, fazendo com que eles tenham lá uma determinada estabilidade, embora eles não sejam considerados animais homeotérmicos. Tá? Então, eles mantêm a temperatura constante por meios comportamentais. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Né? Eles têm um metabolismo muito baixo. Né? Alguns organismos chegam a ter algumas estruturas anexadas, como é o caso do tubarão, que ele tem lá uma válvula espiral que ajuda no processo de absorção do alimento, já que o metabolismo desses animais é baixo. Então, um tubarão branco, por exemplo, Carcharodon carcharis, que ele venha comer uma foca, ele pode passar semanas, até meses, sem precisar se alimentar de novo. Né? Graças à presença dessa válvula espiral que eles têm no intestino e fazem com que esse alimento ele seja processado aos poucos. Então aqui a gente observa na figura, né, algumas estruturas morfológicas importantes, né, como, por exemplo, aqui, ó, a nadadeira dorsal, né, a linha lateral, ó, essa linha lateral percorre todo o corpo do animal. Aqui a nadadeira peitoral, aqui a nadadeira pélvica, aqui a nadadeira anal. Então esses animais eles têm ânus, né, os peixes ósseos, aqui está representado por um peixe ósseo. Existe a nadadeira caudal, é uma nadadeira heterocerca, mas algumas nadadeiras elas podem ser homocerca. Aqui nós temos uma estrutura chamada de opérculo, que é um osso que protege as fendas branquiais. Aqui o olho, uma boca frontal, já o que vai diferenciar do peixe cartilaginoso, que tem uma boca ventral, né? Olho e escamas. Peixes cartilaginosos. Muito bem. Aqui, dentre os peixes cartilaginosos, são representados pelos chamados condrictes. Né? Aqui nós temos os tubarões, os cações, as raias. Eles apresentam um esqueleto cartilaginoso, que já tem como característica ser um tecido leve, o que vai favorecer a flutuação. Lembra que aqui esses animais não têm bexiga natatória. Então a bexiga natatória é um órgão que ele tem como função a flutuabilidade. Em alguns casos, né, como a piramboia, por exemplo, ele assume uma segunda função, que é uma função respiratória. Ele age como um falso pulmão. As nadadeiras peitorais e pélvica aos pares, dorsais e caudal ímpares estão presentes, aqui no caso dos condrites. A pele pode apresentar minúsculas escamas chamadas de placoides. Né? Essas escamas elas se assemelham muito a um dente. Né? Elas têm algumas estruturas que um dente tem, como polpa, né? Elas têm raiz, né? Tem esmalte, ou seja, é na verdade uma estrutura primitiva, né? que se desenvolveu uma estrutura homóloga ao dente. Possui boca ventral, diferencia dos osteíques, que possuem boca na região frontal. Narinas bem desenvolvidas, 5 pares de fendas branquiais. Aqui, na verdade, uma curiosidade, eles podem ser de 5 a 7 fendas branquiais. Existem alguns animais, como o tubarão da Groenlândia, que vive em regiões abissais, que possui 7 fendas branquiais. Tá? Para a respiração, a água pode entrar pela boca ou por orifícios situados atrás dos olhos, chamados espiráculos, em comunicação com a faringe. Então aqui, esses animais, vocês vão ver daqui a pouco na figura, que eles têm algumas aberturas na região da cabeça, que servem para a questão lá da absorção de água, onde vai ocorrer o fluxo direto para a assimilação do oxigênio. Cavidade cloacal, né, situada entre as nadadeiras pélvicas. Nos tubarões e arraias, as nadadeiras possuem clásperes. Esses clásperes são nadadeiras que se modificaram ao longo do tempo e se desenvolveram em um órgão copulador. Então, o macho ele abraça a fêmea, introduz o clásper na cloaca da fêmea, fazendo o processo de reprodução. Tá? Então, aqui a gente vai observar, né, a presença aqui, ó, das nadadeiras dorsal. Aqui é a nadadeira caudal, essa nadadeira é heterocerca.
a nadadeira pélvica, aqui as fendas branquiais, os espiráculos, né? Os olhos, a boca na região ventral, né? E vejam o corpo do animal como é um corpo adaptado para se movimentar, né? Lembrando que esses organismos eles não têm bexiga natatória, então eles precisam estar sempre em atividade. Então os ovos são envolvidos por uma cápsula córnea protetora. Eles podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos placentários. Tá? Então existem esses três modos que estão combinados com o processo de reprodução. Um fato interessante aqui, principalmente nos tubarões, tubarão maco, por exemplo, que existe lá um canibalismo intrauterino. Né? Então, às vezes, os filhotes eles começam a se comer um ao outro. Né? E isso é uma forma do animal já entrar no processo de competição, já ocorrer um processo seletivo ali, tá? Favorecendo genes mais fortes e também uma forma de sobrevivência. Tá? Então aqui outras imagens, as raias e aqui a quimera. Né? A quimera é um animal que pertence à classe Holocéphali. Né? Isso aqui está dentro do grupo dos elasmobrânquios. Então são animais que apresentam aí uma estrutura anatômica bem diferente lá dos tubarões, mas são animais altamente adaptáveis ao tipo de vida, a um comportamento exclusivo desses grupos. Tá? Só fazendo uma comparação aqui, os peixes ósseos, os osteíctes, né? Um endosqueleto predominantemente ósseo, para a gente fechar nossa aulinha. Nadadeiras peitorais e pélvicas aos pares e dorsal caudal e anal ímpares. Tá? Escamas não é do tipo placoide, aqui é do tipo ciclóide ou quitinoide, de origem dérmica. E há peixes sem escamas, né, os chamados peixes de couro. Então, principalmente em ambiente de água doce, nós vamos encontrar peixes de couro sem a presença da escama. Possui cromatófilos, que são células capazes de mudar a coloração do animal. Essas células elas estão ali na região dérmica, elas têm contato com inúmeros vasos sanguíneos. A boca encontra-se numa posição terminal. A respiração a água entra exclusivamente por ela e abandona a faringe através de 4 pares de fendas branquiais, cobertas pelo opérculo. Né? Esse opérculo é aquele ossinho que eu mostrei para vocês que protege essas fendas branquiais. Então aqui, né, existem peixes pulmonares que podem tirar oxigênio diretamente do ar quando esse gás se torna escasso na água. O caso da piramboia, por exemplo, que eu falei para vocês ainda há pouco, que utiliza a bexiga natatória, que é um órgão de flutuabilidade, ele pode ter uma função secundária, no caso aí, né, e ser utilizado como elemento de respiração. Tem um orifício anal e uma papila urogenital. Né? Essa papila urogenital é exatamente a estrutura por onde ocorre o processo de fecundação. Né? A fecundação é quase sempre externa, mas há casos de fecundação interna. Nesses casos pode ser ovíparos ou ovovivíparos e o desenvolvimento ser indireto com larvas. Né? Essas larvas são chamadas de alevinos. Todo desenvolvimento indireto ele vai apresentar larvas. Só não vai apresentar larvas quando o desenvolvimento ele é direto. Então aqui só para a gente poder ter uma noção dessas estruturas, né? As nadadeiras, né? Dorsais. Aqui muitas das vezes pode vir a presença de espinhos, né? Escamas, aqui a região da linha lateral. Né? Olha esse tipo de nadadeira aqui, é uma nadadeira que a gente chama de homocerca. Né? Aqui as nadadeiras pélvicas, nadadeiras peitorais, a boca na região frontal, os olhos, o opérculo, que é essa estrutura aqui óssea, onde por trás nós vamos encontrar as fendas branquiais. Mandíbula, maxila. Tá? Então é isso aí, turma. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar para vocês algumas características desses cordados, né? Até peixes, né?
a próxima aula eu vou estar enviando mais vídeos falando dos anfíbios, dos répteis, mamíferos e aves. Valeu?